São 10 horas, 10 minutos, dando sequência então ao CBN Campinas, conforme anunciamos, estamos em contato agora com o ex-governador do estado de São Paulo, Márcio França, a quem a gente agradece essa gentileza por atender a CBN Campinas. Muito bom dia, governador. Bom dia, Flávio. Bom dia aos amigos todos aí da região de Campinas. Governador, vamos falar desse cenário político, essa candidatura ao Palácio dos Bandeirantes mais uma vez. Lá em 2018 a disputa foi palmo a palmo, foi no photocharge, né? E o senhor mais uma vez tem o nome colocado para essa disputa ao Palácio dos Bandeirantes. Mas vamos começar, governador, falando de toda essa disputa lá de 2018, porque tem um nome muito importante. O senhor era, sim, o nome indicado pelo então governador do estado, Geraldo Alckmin, então do PSDB, para disputar aquela eleição. Teve um racha dentro do ninho tucano, João Dória saiu como candidato e venceu a disputa. Hoje, a gente vê Geraldo Alckmin junto ao PSB. E o senhor sempre foi um aliado muito leal a Geraldo Alckmin. A gente acompanha essa política, o senhor sabe muito bem disso, que essa proximidade com o governador é muito importante. E isso fez agora integrar o PSB. O que muda de lá para cá, governador? Porque agora se fala em uma proximidade com o PT, com Geraldo Alckmin sendo o vice na chapa, o que a gente acha nessa possível, suposta chapa com o ex-presidente Lula. O que muda no âmbito nacional e quanto isso pode resvalar aqui no estado de São Paulo? Bom, primeiro, naquela eleição de 88, era uma eleição diferente, porque havia um fenômeno, né? O então candidato Jair Bolsonaro, você se recorda, tomou uma facada, teve um atentado contra ele, contra a vida dele, alguns meses antes da eleição, e aquilo mudou todo o foco. Ele passou a ser uma pessoa que sequer foi aos debates, enfim, todo mundo constrangido e muita emoção, né? Porque no Brasil não é comum esse tipo de atentado contra ninguém. Naturalmente, acabou ficando um fenômeno e, como era de se esperar, o governador, à época candidato João Dória, fez o papel dele, quer dizer, se agarrou na história do Bolsonaro e disse que ele era o Bolso Dória. Então, em função disso, ele conseguiu equilibrar a disputa, ganhou por 1%, é uma eleição muito apertada, eu tive 10 milhões e meio de votos, enfim, mas ele ganhou, né? E ganhou dizendo que seria leal ao Bolsonaro. Eu havia dito para todo mundo nos debates, quem assistiu se lembra, várias coisas que iam acontecer. Que o Dória ia aumentar os impostos, que o Dória ia baixar o salário do servidor, que o Dória ia aumentar os pedágios, que o Dória, enfim, ia tirar as isenções dos deficientes, que ia tirar a isenção das pessoas com 60 anos, dos ônibus. Mas, na época, as pessoas não sabiam, né? Não conheciam ele direito. Bem, veio a vida como ela é, ele ganhou a eleição, e aí ele fez exatamente tudo como eu falei que ele ia fazer, né? Então, a verdade ficou com aquilo que eu tinha dito, e ele ficou com o lado da mentira. E carimbou nele, nas costas, um lado de mentira. Então, o Dória hoje você tem uma noção, ele está empatado com qualquer pessoa que se candidate a presidente da República. Se você, aí, Flávio Paradela, se você for candidato a presidente, você já está empatado com o João Dória na margem de erro, porque ele tem 1%, né? Na margem de erro ele tem de 0 a 1%. Então, ele pode ter 0, né? Não sei nem se na família ele tem os votos dele. Ele ficou muito mal, né, eleitoralmente. E, naturalmente, quando as pessoas olham para o estado de São Paulo, quem achar que está muito pedágio, quem achar que o IPVA aumentou, quem achar que, enfim, que estava errado, vai falar: o Márcio França avisou, né? Ele tinha avisado antes que ia acontecer isso, que ele não faria isso, né? E acho, portanto, que eu sou o principal nome dessa disputa direta contra esse grupo político, que tem o Dória como comandante, mas tem outros, né? O vice-governador, as pessoas todas que estão lá, fazem parte desse grupo, 45, né? O PSDB, enfim. Nós vamos ser adversários deles. Aí, nesse meio tempo, surge o governador Alckmin, que é alguém muito preparado, foi governador 4 vezes, enfim, querendo voltar para a cena, né? Querendo voltar para a política. Mas eu sentia nele que ele não tinha mais disposição para disputar uma eleição para governador. E já foi 4 vezes, já não tem uma certa descoberta a ser feita, né? Aí acabou que ele filiou no PSB para provavelmente ser o candidato a vice-presidente da República. Isso
será interessante, porque, naturalmente, ele sendo do meu partido, do 40, nós vamos estar na tela junto, 40, 40, 40, enfim, contra o 45. Paralelo a isso, surgiu, evidente, um candidato legitimado do PT, que é um professor que já disputou a presidência da República, é um homem honrado, que também quer ser candidato a governador. Já se eliminou lá o Mamãe Falei, e aí apareceu um outro, que é um carioca, um torcedor do Flamengo, né, que se perguntar onde é que é o Taquaral, o Parque do Taquaral aí, ele não sabe onde é que fica, né, e ele veio está vindo mudar para São Paulo, porque a ideia dessa lógica aí, que é essa lógica do Bolsonaro, era que em São Paulo, entre os 45 milhões de habitantes de São Paulo, não há ninguém com competência para ser governador. Então tem que trazer um cara de fora para que ele seja o candidato a governador. E como tem muito bolsonarista, muita gente que gosta do Bolsonaro, esse rapaz passou a ser um competidor efetivo. Então nós vamos ter, digamos, duas disputas, né? Uma disputa num campo e a outra no outro campo. Vamos ficar com duas disputas para ver quem é que vai ao segundo turno. E aí, no segundo turno, claro que é uma outra eleição. É basicamente isso que aconteceu. É uma disputa bem complicada e a gente tá falando aqui nem de mais de futebol, tá parecendo um jogo de ludo, porque tem vários jogadores. E olha que eu fui buscar longe, hein, ludo. Mas candidato governador Márcio França, eu coloco agora esse ponto, porque até 2018, Geraldo Alckmin era um opositor ao governo do PT, fez duras críticas contundentes. Em 2016 chegou até a participar de manifestação pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Por sinal, toda aquela comitiva, a van do PSDB, foi expulsa, né, em uma determinada manifestação. Como é que fica esse discurso agora com o próprio Geraldo Alckmin, mas também dentro aqui do estado de São Paulo, quando o senhor traz o Alckmin e se há essa possibilidade do senhor integrar uma chapa com o Fernando Haddad, eu não falo nem quem será o cabeça de chapa, porque isso pode acontecer, o PSB também se juntar aqui no estado de São Paulo. Hoje, pelas pesquisas, o Fernando Haddad está em primeiro, mas não é aquela liderança tão absurda como a gente vê na eleição presidencial. Como é que vai ficar isso tudo? Bom, com relação ao Geraldo, né, ao Alckmin, o que justifica é evidente o surgimento de uma força nova que é muito diferente daquilo que nós pensamos, né? Por exemplo, no meu pensamento, as pessoas nascem e têm direitos democráticos porque nasceram. Então, se a pessoa quiser ser homossexual, ela pode ser, se a pessoa quiser ser determinado time de futebol, ela pode ser. Já em algum outro tipo de pensamento, as pessoas têm aquela lógica. Eu me lembro dessa expressão, você se lembra? Prefiro ter um filho morto do que um filho gay. Bem, o que eu vou fazer? A pessoa pensa desse jeito, ela está errada, né, na minha visão, né? As mulheres são inferiores aos homens nesse pensamento. É um pensamento, está errado, está equivocado, mas é um pensamento. Se a maioria das pessoas pensar assim, a gente tem que se conformar, mas acontece que eu acho que a maioria não pensa assim. Então, para justificar, para você entender, é o seguinte: a democracia, ela cobra da gente um custo. Quando surgiu na Alemanha um cara muito forte e no segundo mandato, depois de reeleito, ele resolveu eliminar os homossexuais, eliminar os deficientes físicos, brigar com todo mundo em volta, invadir outros países, se uniram forças que são antagônicas. Rússia com os Estados Unidos, Inglaterra com França, todos se uniram para tentar evitar que aquela figura, na época o Hitler, né, que ele pudesse ir ganhando espaço. Só que foi uma guerra. Agora é uma guerra, mas é uma guerra eleitoral. Ou seja, as forças que preservam a democracia, que acreditam que a urna é válida, que o voto na única é correto, que você tem que tomar vacina, que as pessoas têm que se vacinar, essas pessoas vão ficar de um lado da cerca. E do outro lado da cerca vão ficar aqueles que são contra a vacina, que, enfim, que é uma opinião, fazer o quê, né? Então foi isso que juntou o Alckmin ao Lula, porque todos sabem que Bolsonaro é um forte candidato, né? E quem tem condições hoje de poder competir
porque demonstra isso nas pesquisas, mas porque já foi presidente 2 vezes, é o Lula. Então nós vamos ter 2 candidaturas, basicamente, um país bastante dividido, né? E o Alckmin poderia ajudar, digamos assim, por ser um democrata, ajudar nessa disputa. Foi assim que o presidente Lula interpretou ao convidá-lo, né? Já no caso de São Paulo, a situação não é com a mesma gravidade. Seria se o Dória fosse governador, mas o Dória está indo embora, né? Graças a Deus, o Dória está indo embora daqui a alguns dias, então nós vamos nos livrar dele. A situação já não é a mesma gravidade, mas seria muito importante que nós tivéssemos em São Paulo um único palanque, facilita. Porque quando eu fecho os olhos aí em Campinas, e eu me lembro das minhas idas ao Moisés Lucarelli, por exemplo, se eu olhar para a direita e vejo as coisas preto e branco, eu vou deduzir que são da Ponte Preta. E se eu fechar os olhos e lembrar da esquerda as coisas verdes, eu vou deduzir que são do Guarani. Então, quando você tem a demarcação dos campos nas cores, facilita o entendimento. Quem está desse lado no nosso campo facilitaria, e nós vamos tentar até o final esse entendimento. Claro que qual é o meu argumento para poder dizer que eu tenho que ser o candidato? É porque eu já fui o governador, né? E seria natural eu tentasse, como eu perdi por pouquíssimos votos na última eleição, é mais ou menos natural que eu tente disputar de novo, porque eu acho que tudo que eu falei aconteceu, o Dória mentiu em tudo, os servidores públicos tiveram seus salários reduzidos, as pessoas ficaram humilhadas, o Bom Prato arrefeceu, os impostos aumentaram, o pedágio aumentou em praças e em números de valor. Então, tudo que eu disse aconteceu. E eu gostaria muito de poder falar de novo. Olha, lembra que eu falei para vocês o que ia acontecer? Não aconteceu exatamente. Não está na hora de vocês darem uma oportunidade para alguém que, embora tenha as experiências dos cabelos brancos, porque eu fui prefeito muitos anos, fui reeleito com 93% dos votos, enfim, fui governador, fui vice-governador, eu tenho experiência, sei enfrentar crises. Você se recorda naquele momento dos caminhoneiros, como a gente conseguiu reagir rapidamente e solucionar uma crise que parecia que era infindável. Então, arriscar com pessoas que não têm muita experiência pode produzir esses fenômenos que nós estamos vendo aqui agora, né? Certamente, o absurdo que aconteceu no Brasil da pandemia, essas mais de 600 mil mortes, com mais mortes em São Paulo do que o resto do Brasil, aconteceu muito pela inexperiência dos nossos administradores, né? Que demoraram para tomar ações certas e, quando tomaram ações erradas. Rodízio de carro e várias outras pataquadas que fizeram, que só aumentaram a pandemia e causaram muito prejuízo e muita dor em muita gente. Governador, a tua situação do Estado e também para a gente finalizar essa nossa conversa. A gente vai conversando de todos esses âmbitos políticos e todos os players, tanto nacional quanto estadual, porque isso tudo está influindo aqui no maior estado da nação. Senhor, vê como a situação hoje do estado de São Paulo e se o senhor vai até o final, o senhor vai ser candidato aqui ao Palácio dos Bandeirantes ou pode compor uma outra situação? Não, Flávio, eu sou candidato ao governador, sou pré-candidato ao governador. Governador a gente só é depois de julho, né? É o que eu gostaria de ser e é o que eu vou tentar ser. Eu não sou insensível, eu também sei os movimentos que acontecem pela vida, mas minha disposição é ser candidato a governador. Tenho a impressão que os números apontam isso. Nos servidores públicos, minha categoria, né, de servidor público, onde eu fui muitos anos, enfim, eu tenho uma altíssima aprovação. Na Polícia Militar é mais de 80%, na civil, entre os professores, enfim. Nós somos muitos em São Paulo, servidores estaduais, municipais, enfim, federais também. E alguns grupos, né, claro que litoral de São Paulo, onde eu tenho mais força, e na capital, porque acabei de vir de uma eleição na capital, aonde também eu avisei para todo mundo o que ia acontecer, aconteceu, foi para o segundo turno o Boulos, aí perdeu para o Bruno doente, faleceu, e hoje nós temos em São Paulo um prefeito que as pessoas não sabem quem é o prefeito, se ele andar na rua, ele passa desapercebido, né? E a situação de São Paulo, do estado de São Paulo, é péssima. É péssima. São Paulo, que foi a grande locomotiva, que liderou o Brasil, enfim, São Paulo não tem absolutamente nenhuma criatividade para nada, né? Aumentamos todos os impostos, como eu disse. Então, é só você ir num supermercado e tentar comprar meio quilo de patinho para você ver o que está acontecendo, né? É impossível alguém comprar, é tudo muito caro.
Porque ele aumentou todos os impostos de São Paulo e, com isso, aumentou todos os produtos. As pessoas vão para o supermercado hoje para comprar arroz e batata e macarrão, é o que dá para comprar, né? As pessoas estão se alimentando com ovo. Já não tem nem condição mais de colocar gás de cozinha, porque é R$100 e tantos, R$130 um botijão, né? Gasolina, se você tiver que encher um carro de tanque, um carro custa R$500 para encher um tanque. Quem é que tem condição de fazer isso, né? Hoje os Ubers estão parando aí no Brasil inteiro, os 99, enfim, esse pessoal do aplicativo, que não está conseguindo nem sobreviver. Então, a situação em São Paulo é muito ruim. Nós fechamos só de lanchonetes, bares, restaurantes, fecharam em São Paulo 100 mil estabelecimentos. É muito ruim, né? E qual foi a colaboração do Estado de São Paulo? Pelo menos nós tiramos os impostos dessas pessoas, demos alguma ajuda para eles na questão de pagamento do aluguel, na conta de luz, nada. A gente aumentou os impostos dessas pessoas, né? As pessoas mal conseguem comprar remédio. Aposentado e pensionista, então, não se fala. Então, é só você andar pelas ruas, e de Campinas também, porque as grandes cidades todas elas têm, mas se você andar nas ruas de São Paulo, hoje é um troço assim avassalador. 60 mil pessoas, uma cidade do tamanho dessas ao lado de Campinas aí, 60 mil pessoas estão morando nas ruas de São Paulo, né, em acampamentos improvisados. Daqui a pouco vem a parte do frio de novo, hoje começa uma frente fria, aliás, e a gente fica lá todo mundo com aquele constrangimento, da impressão que você é impotente para reagir a uma situação dessa. Isso se chama incompetência de um governo que conseguiu aumentar todos os índices de violência, aumentou a violência de homicídio, roubo, todos os números que estavam caindo há anos voltaram a subir, e, evidente, eles enfiaram uma câmera de televisão na lapela de cada soldado, achando que um soldado vai virar Big Brother aí para a sua atuação. Então, eles fizeram todas as atrapalhadas possíveis, né? E a vantagem da democracia é isso: 4 anos depois você pode trocar, tirar, e quem se arrependeu do voto, eu acho que eu terei 1% ou 2% a mais do que as pessoas votaram da outra vez. Porque eu só ando na rua e a pessoa fala: me arrependi do voto que eu não te dei. E acho que vai acontecer isso dessa vez. Governador, ex-governador de São Paulo, Márcio França, do PSB, queria agradecer a participação aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN. Um grande abraço para vocês. Aí um abraço especial para o Jonas, que voltou de uma viagem missionária aí, muito importante. Um abraço para ele. E para o Vandão, meu amigo Vandão, aí, vice-prefeito, que é uma graça de pessoa, um companheiro de muitos anos. Um abraço. Eu sou Ponte Preta, viu? Na dúvida aí. Aqui eu sou Guarani, viu, governador? Eu percebi. Gente com mais dinheiro sempre é Guarani. Ah, sim, claro. Muito obrigado, governador, conversando aqui no CBN Campinas. Essa gentileza, mais uma vez, aqui, atender a CBN. São 10 horas e 28 minutos, mas não tem tanto dinheiro assim não, viu, governador? Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM